dia, gente. Bom dia, Miriam. Bom dia, Mari. Bom dia, Gra. Sejam bem-vindas. Vamos ouvir um pouquinho a música. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente iniciar nossa live. Tô aqui tirando a carta do guardião, do alinhamento energético. Vocês estão me ouvindo bem? Diz aí pra mim. Consegue me ouvir bem? Alguém me dá o ok aí do áudio? Pra saber se vocês estão me ouvindo, pra gente começar a live. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. A gente se viu, né, na sexta passada. Falamos sobre... Deixa eu lembrar aqui o que a gente falou na sexta passada. Falamos como acreditar mais, né, na gente. E aí no sábado eu tive a roda de cura presencial aqui na cidade de Guapimirim, no Rio de Janeiro. E eu quero contar pra vocês assim que foi lindo, muito bonito mesmo. Como eu tinha adiantado, né, eu tinha várias mulheres inscritas e as sincronicidades que aconteceram no dia da roda de alinhamento energético me faz perceber o quanto que eu estou no caminho, sabe? Me faz essa confirmação. Tia Beth chegou também. Bom dia, tia. Foi lindo, assim, do início ao fim. Eu me entreguei ao processo, né, de trazer cura emocional para essas mulheres. Elas também, todas muito entregues. A gente fez uma tiragem de carta para cada uma e todas elas primeiro contaram as suas histórias, né? O que elas tinham ido buscar na roda de cura, e as cartas foram muito sincrônicas com o momento de cada uma. Então isso é muito curativo, a gente ser ouvida, a gente ser vista. Isso é muito essencial pra gente, é muito essencial para a raça humana. A gente precisa muito disso, desse contato, da gente se sentir ouvida e se sentir vista, né? Se sentir pertencendo. Eu tive algumas pessoas que fizeram sugestão do tema da live de hoje. Eu vou responder essas pessoas em inbox, tá? Porque eu vi agora de manhã e não dava pra reformular o que eu tinha separado pra gente falar aqui. E aí eu vou responder... Coçando aqui, gente, calma aí. E aí eu vou responder essas pessoas no privado, tá bom? Então fiquem tranquilas. Quem colocou lá o tema da live para hoje não vai ficar sem resposta. Bia, seja bem-vinda. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre fragilidade e força. Eu coloquei aqui: do cerne das suas fragilidades nascerá a sua força. Eu me inspirei num post do meu mestre, Hernani Fornari, que é o meu mestre de alinhamento energético. Marcelo, meu amigo, meu pastor preferido. Seja bem-vindo, meu amigo. Tem tempo que você não vem aqui. Seja bem-vindo. Gente, vocês sabem, né? Eu já falei mais de uma vez, eu não sigo nenhuma religião, mas eu tenho um pastor que é só meu, que é o Marcelo. Muito querido, muito querido. Eu me inspirei num post do meu mestre de alinhamento energético, Hernani Fornari. Ele colocou exatamente essa frase: do cerne das suas fragilidades nascerá a sua força. E eu decidi trazer esse tema pra gente debater hoje, tá? Então eu vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece, para quem tá aqui pela primeira vez ou vai assistir isso pela primeira vez, né, posteriormente. Meu nome é Elaine, eu sou terapeuta sistêmica,
Estou em curso, minha amiga, de coach da Elite. Que bacana! Parabéns, Marcelo. Parabéns. Eu sou terapeuta sistêmica. Hoje eu trabalho com as ferramentas de alinhamento energético e constelação sistêmica dinâmica e direciono os meus atendimentos, né, para mulheres que estão insatisfeitas com a própria vida, né? Pessoas que estão, mulheres, né? E aí eu vou falar pessoas também, para a gente abranger também, né, outros gêneros, pessoas que estejam insatisfeitas, estejam sem direção, estejam desconectadas de quem são. Muitas delas não têm a resposta, e mais do que não ter as respostas, não têm as perguntas, né? Estão tão desconectadas que não sabem nem por onde começar. Nesse fio, né? No emaranhado, a gente no pensamento sistêmico a gente fala sobre isso, sobre esse emaranhado. Eu já estive assim. O meu processo de autoconhecimento e retorno para mim vem desde 2019, entre 2018 e 2019, e desse percurso, né, que eu fiz, eu desenvolvi saberes teóricos, saberes de vida, que eu decidi compartilhar aqui no Instagram. Esse movimento começou com um desejo muito interno de entregar esses meus conhecimentos de vida e dos meus estudos, dos meus cursos, para aquelas mulheres que estão, né, naquele mesmo lugar que eu já estive, naquele mesmo lugar de despertencimento, de infelicidade mesmo. Então eu faço esses encontros aqui toda sexta-feira, às 9h15 da manhã, para a gente trocar, né, aqui. Para eu passar para vocês, para eu entender de vocês qual é a maior dificuldade, para a gente seguir juntas nesse processo. Além disso, eu entrego e deixo disponível também para quem deseja as experiências dos meus atendimentos, que é a constelação, e também o alinhamento energético, que é uma terapia, que são terapias que transformam vidas, assim como transformou a minha. Então vamos lá, chega de papo, vamos começar. Que o Eterno te use nesta manhã. Eu recebo. Arro. Eu sempre, né, antes de iniciar as lives, e hoje eu esqueci de fazer, eu sempre mentalizo e peço o seguinte: eu peço que as minhas palavras não firam ninguém, né? Porque às vezes a gente pode falar coisas, não que aqui eu não queira ser autêntica, eu quero ser autêntica o tempo inteiro e verdadeira, mas eu vejo que não há necessidade de ferir as pessoas para impor a sua verdade. Então eu sempre peço, e hoje eu tinha esquecido. E aí o Marcelo colocou isso aqui e eu lembrei, né, de fazer essa prece curta para iniciar esse meu falar, iniciar esse meu servir, que é a comunicação. Eu fui dotada de um dom, né, que é o dom da palavra. Por muito tempo eu não o reconhecia, eu não o utilizava de maneira que hoje eu faço. E eu tenho tido muitas mensagens espirituais, mensagens de pessoas mesmo. Agora de manhã mesmo eu recebi um áudio de uma colega e uma aluna da monitoria, e ela falando o quanto que a minha palavra era assertiva, o quanto que o que eu falava chegava nela de uma maneira objetiva, né? Então, assim, eu sempre tenho essas confirmações a respeito do meu dom. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes o seu dom tá aí e você não reconhece. Muitas vezes. Essa falta de conhecimento sobre si mesma nos afasta das nossas potencialidades. Porque às vezes a gente acha que é muito maior, que é muita coisa. Por exemplo, você acha que ser criativa é pintar um quadro, é escrever uma peça, ou é escrever um livro. E às vezes isso está muito mais sutil. Esse reconhecimento de quem a gente é nos coloca nesse lugar de potência e força, né? E eu tendo vivido isso, é o que eu quero transferir para vocês aqui. Márcia, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda, bom dia. Então, o que eu quero dizer quando eu me inspiro na frase do meu mestre querido Hernani
e trago para vocês aqui nessa live que o cerne das nossas fragilidades nascerá a nossa força. Primeiro, eu quero que vocês entendam que a gente tem, né, o eu que é e o eu que está. Eu já falei algumas vezes para vocês, já expliquei isso algumas vezes para vocês aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos. Assim o Instagram entende que é um conteúdo de valor e entrega para mais pessoa, tá? Então, se você puder aí, pode tocar aí no coraçãozinho se estiver fazendo sentido para vocês. A gente tem que entender que a gente tem o nosso eu, que é a nossa sabedoria interna, o nosso eu superior, que podemos entender também como Deus, podemos entender como a inteligência suprema, né, acima de todas as coisas, que sabe quais são os desafios, quais são os percalços, né, que a gente tem que enfrentar aqui nessa realidade existencial, para que o nosso eu que está evolua. Então, se a gente começa a entender a vida dessa maneira, a gente acredita e a gente aprende que as dificuldades que nos acontecem, elas vêm para nos lapidar. E elas vêm para nos fazer crescer e nos fazer expandir. Se a gente entende isso, a gente começa a ter uma amorosidade maior pelas coisas internas, inclusive. Porque quando eu falo sobre as nossas fragilidades, a gente tem que entender que, sendo humanas, somos e temos fragilidades. Somos frágeis, né, em muitos aspectos e temos fragilidades. E muitas vezes a gente quer, e na maioria das vezes a gente quer o quê? Esconder. A gente não quer mostrar, a gente não quer ser vulnerável, a gente não quer falar a respeito, a gente quer passar por cima. Tá alto, gente, a música. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pra mim tá um pouquinho alto. Vou baixar mais aqui. E eu tirei o óculos aqui, eu não consigo ver quem tá chegando. Bom dia, gente, bom dia. Meu amigo Henrique, seja bem-vindo. Martin também, seja bem-vindo. Então, o que acontece? A gente tenta esconder para debaixo do pano as nossas fragilidades, né? A gente não quer, a gente só quer mostrar. É como se a gente fosse uma vitrine, é como se a gente fosse uma página do Instagram. A gente só quer que as pessoas vejam a nossa força. Ah, Elaine, então você está dizendo que a gente tem que se tornar frágeis, né? E talvez se a gente mostrar a nossa fragilidade, aí a gente vai ser cada vez mais... as pessoas vão montar, não tem essa palavra? As pessoas vão montar em cima, se eu mostrar que eu sou frágil, então eu tenho que ser forte o tempo inteiro. E aí a gente desenvolve essas máscaras. E a gente desenvolve esse olhar, né? E essa atitude perante a vida de fortaleza. Se a gente não nos conecta com as nossas fragilidades e a gente não aceita que somos, sim, em muitos aspectos ainda frágeis, somos humanas, a gente vive pelo mundo com muita rigidez, sabe? Com muita certeza das coisas. Já viram aquelas pessoas que têm certeza de tudo? Eu tenho, né? Eu tenho uma brincadeira interna na minha família que eu mudo de opinião muito facilmente. E às vezes isso já me machucou no passado, quando as pessoas falavam isso, porque eu achava que eu era uma pessoa inconstante. E que eu não era uma pessoa pra não se confiar, porque eu sempre tive uma palavra muito assim, muito assertiva. Mas eu achava assim, gente, sempre eu tô pensando numa coisa, hoje eu prefiro ser, né? Até uma música que eu lembrei agora, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque quando a gente tem muitas certezas, nós estamos engessadas e não cabe aprendizado a partir daí. Não existe ninguém que esteja andando aqui nesse planeta com essa fortaleza em todas as áreas da sua vida. Sempre temos aspectos da nossa vida onde a gente está, né, um pouco mais bem resolvida. Inclusive, nesses aspectos, a gente pode passar a ajudar outras pessoas, porque se a gente já passou, né, por esse processo, a gente consegue ajudar outras pessoas. Mas tem outras áreas da nossa vida que a gente ainda está muito frágil. Nós estamos ainda nessa fragilidade. E quando a gente reconhece
esses aspectos internos através do autoconhecimento, através da autoanálise, né? Através desse olhar curioso para si mesma, através das oportunidades terapêuticas, né, que favorecem esse autoconhecimento. Se você vai fazer uma constelação, você vai sair munida desse conhecimento interno do que está te comandando inconscientemente. Se você vai fazer um alinhamento também, né, traz essa consciência do que está ali por trás te comandando, além da limpeza energética, além do tratamento em si. Outras ferramentas terapêuticas também, tarô, né? Tudo que você vai usar com essa intenção de investigar internamente. Sair da ilusão de querer, né, saber da vida do outro, de querer descobrir o que o outro vai fazer, né? Sair dessa ilusão e olhar para todas essas oportunidades e se investigar internamente. Então, a Bia colocou aqui, faz total sentido, é só ser humano e está tudo bem. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é o finzinho da live de hoje que eu coloquei isso, Bia. Bia antecipou aqui algo, né? É muito importante. É a gente aceitar a nossa humanidade, que a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar que a gente tem medo, que a gente tem inveja, que a gente sente frio, sabe? Mais coisas, que a gente sente raiva, que a gente às vezes deseja o mal ao outro. Por mais que a gente esteja num processo, né, a gente queira o bem ao próximo, às vezes a gente deseja o mal, que a gente julga muito, 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 gente. A gente julga o tempo inteiro. Quando a gente está muito atenta à nossa fala e o nosso pensar e o nosso sentir, a gente percebe o quanto que a gente julga. E a gente percebe o quanto ainda que a gente tem que ainda, né, maturar e tá aqui na Terra, tá aqui nesse planeta, aprendendo, nesse planeta escola, aprendendo a se melhorar internamente. Outra coisa que Bia trouxe foi: a certeza absoluta traz o próximo passo. Se a gente já sabe tudo, o que a gente tem para aprender? Se a gente já sabe tudo, né? O que a gente, qual vai ser a expectativa? Qual vai ser a alegria do que vem de novo, se não existe? Então tem as pessoas que têm essa certeza, e são pessoas muitas vezes cansativas, já repararam? São pessoas muito cansativas, porque até uma conversa que você vai ter com essa pessoa é difícil, porque ela não está aberta a novos olhares. Então a gente tem que estar sempre, gente, voltar já aqui para o tema da live, né? Fugindo um pouquinho do tema da live. Mas a gente tem que estar sempre nos colocando em dúvida. Será que o que eu estou pensando hoje é o que eu vou pensar até o fim da minha existência? Será que é isso mesmo? Se colocar o tempo inteiro aberta, né? Aberta a novos olhares a respeito da vida. Martim colocou aqui: é a busca constante do quem eu sou. É uma das perguntas pilares, né, pra gente começar nessa investigação interna. Porque quando a gente tá somente aqui, sem buscar entender quem somos, a gente está no automático. A gente vai desperdiçar uma existência inteira entre nascer, crescer, igual fala, né, em ciência, a gente aprende na 3ª série, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Né? Somos mais que isso, gente. A gente não veio aqui só para isso, né? Então a gente tem que entender quem somos. Essa busca constante, essa pergunta, essa pulguinha atrás da orelha, ela é devidamente implantada, né, pela espiritualidade, por aquele que é maior, independente da sua crença. É implantado isso na gente. A raça humana é a única raça capaz
Vou repetir aqui porque travou um pouquinho, eu percebi, né? A raça humana é a única raça capaz de se questionar no objetivo da sua própria existência. A gente não está aqui somente pelo instinto. A gente tem que se questionar exatamente quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Essa é a base, é o alicerce, né, para a gente se conhecer. Então, quando a gente não quer assumir as nossas fragilidades, a gente fica muito sozinha. A gente não quer pedir ajuda, a gente não aceita ajuda. Quando eu falo pedir ajuda, aí você pode falar, mas eu vou pedir ajuda a quem? Você pode pedir ajuda numa conexão com você mesma, numa conexão com o que é maior, em uma música que você vai escutar, que você vai falar assim, agora mesmo de manhã, eu senti muita raiva. Eu fiquei aqui num processo bem complicado de raiva aqui. E aí eu fui pro cantinho ali, fui respirar, eu falei, caramba, não vou deixar esse negócio, sabe, tomar proporções muito maiores. Eu falei, eu vou respirar, vou respirar, vou respirar. Peça ajuda a essa sua parte que sabe. Se você tiver pessoas próximas, sabe, assuma essa fragilidade. Seja vulnerável nesse lugar. Não é ser capacho dos outros. Não é permitir também essa permissividade, né, que muitas pessoas dão para que todos opinem a respeito da própria vida. Isso também não é legal. Né? Isso não é legal, porque isso te confunde. Se todo mundo tem uma opinião a respeito da sua vida, menos você mesma, você fica confusa. Por isso que é importante você se conhecer. Mas você pedir ajuda e dizer, eu não sei. Sabe uma coisa que eu lembro dentro do exército que me deixou assim, passada mesmo? Eu levei muito tempo para entender como funcionava todo aquele esquema, né? Toda aquela... tudo aquilo ali que eu não poderia mudar. Sabe, ter inteligência de saber discernir o que a gente pode ou não pode mudar. Eu levei tempo para aprender isso dentro do exército. E talvez o meu sofrimento maior lá tenha sido por conta disso. Eu já falei sobre uma live aqui, que se eu tivesse entrado no exército com mais conhecimento interno, as coisas teriam sido diferentes. E aí, isso vale para a vida. Isso vale para tudo. Suas relações, pai e mãe, suas relações amorosas, suas relações afetivas, suas relações de trabalho. Quando você se conhece o suficiente, tudo se torna mais fácil, tá? E aí o que eu via lá dentro era o seguinte: as pessoas não sabiam do que... Não sabiam o que... eu vou falar da minha profissão, né? Eu entrei já com uma profissão, eu entrei já para exercer o meu cargo dentro do exército, dentro da saúde, fazendo os exames que eu fazia, que eu já tinha essa especialidade há muitos anos aqui fora, então eu sabia, né, o que eu estava fazendo. E tinha pessoas que não sabiam a respeito, tudo bem, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Só que as pessoas não me perguntavam ou falavam assim, Elaine, me ensina, como é isso? Não. Era um jogo esquisito que as pessoas faziam eu falar a respeito do que eu sabia, mas como se a pessoa soubesse. Uma falta assim de humildade mesmo, da pessoa falar assim, cara, eu não sei isso, Elaine, você me ensina? E eu, pra mim, entender isso foi difícil, porque eu sempre tive essa facilidade em dizer não sei. Abertamente eu posso falar pra vocês aqui, eu não sei isso. Se vocês me fizeram uma pergunta, eu vou tentar responder com o que eu sei. O que eu não sei, gente. Não quer dizer que eu não vá saber sempre. E aí, isso me feria muito internamente, porque eu acho que a gente tem que mostrar essa humanidade. A gente tem que entender que temos limitações em alguns assuntos, e nessa troca a gente aprende. E nem sempre a gente vê isso, né? No ambiente de trabalho mesmo, a gente vê pessoas tentando sacanear o próximo, né? Tentando passar por cima do outro. Então, quando a gente se torna conhecedora
das nossas fragilidades e das nossas limitações, que não precisam ser eternas, a gente tem que estar sempre em busca de crescer, a gente encontra a nossa força. Porque quando a gente se percebe e identifica e aceita e passa inclusive a amar essas fragilidades, a gente se torna humanas. A gente deixa de ter essa cobrança em ser perfeita. O que eu tenho visto muito é essa angústia e frustração porque as pessoas querem ser perfeitas. Elas não querem errar. Então, sabe aquela fossa que às vezes a gente enfrenta quando a gente fala uma coisa que não devia? Ou quando a gente inicia uma discussão que não valia a pena, a gente dá uma opinião que não devia, né? Não tem isso. Ou no trabalho a gente escorrega, faz uma coisa errada, se prejudica. Quando a gente prejudica o outro, a gente tem que ter, né, essa humildade de ir lá e se desculpar, né? A gente tem que reconhecer nossos erros. E se a gente se fere, a gente fica naquela fossa, o dia inteiro remoendo aquilo. Caramba, olha pra você nesse momento e fala: eu sou humana, eu errei realmente. Tá tudo bem. Eu vou aprender com isso. É diferente de você sair igual um trator machucando todo mundo e nem perceber. Não ter nem a consciência. Você assumir, reconhecer, acolher e amar as suas fragilidades é você encontrar sua força em ser humana. Em todos os dias, buscar possibilidades, buscar oportunidades de ser melhor. Às vezes, ser melhor para você mesma, sem tanta cobrança, sem tanto chicote, se olhando no espelho, se aceitando. Se não se aceita completamente, foca a sua atenção nesse lugar de resistência e tenta diluir isso. É possível. É possível. Eu trouxe como dica de livro para vocês que fala muito a respeito disso, dessa coragem de ser imperfeita, que é esse livro aqui da Brené Brown. Ela fala da vulnerabilidade. Ela fala o quanto que a gente encontra força em mostrar a nossa vulnerabilidade, que aqui a gente trouxe na live como fragilidade. Né? Ela tinha um documentário que falava exatamente sobre esse tema, né? No Netflix, mas não tem mais esse documentário sobre a vulnerabilidade. Eu pesquisei lá, eu fui conferir antes de iniciar a live. Mas ela tem um outro disponível no Netflix que fala sobre coragem. E a gente sempre está precisando de coragem, né, gente? Para tudo que a gente empreende na vida, a gente tem que ter coragem, inclusive para ser humana, inclusive para assumir nossa fragilidade. Então, eu super indico. Esse de coragem eu não vi. Se eu conseguir hoje eu tenho atendimento, talvez eu não consiga, mas está aqui na minha lista para assistir. Mas eu deixo esse livro como dica e para vocês entenderem que é um movimento, né? É um movimento mundial de autoconhecimento, de inteligência emocional, para que a gente saia desse lugar de apontar o dedo para o outro, que a gente saia desse lugar de despertencimento de quem somos, a gente saia desse lugar de automático, porque a vida tá exigindo isso da gente, tá? Todos esses movimentos externos exigem da gente esse lugar da gente se conhecer. Não pense que não é de propósito que todo esse burburinho a respeito, né, essa importância que a gente na nossa geração tá dando a isso, que as outras gerações não tiveram essa oportunidade. Não pense que isso não é uma providência divina. Não é algo
proposto, né, por aquilo que é maior. Nada tá errado, gente. Estamos sempre sendo conduzidas o tempo inteiro. Então é uma necessidade dessa nova era que a gente... A gata querendo pegar os passarinhos aqui, gente. Pegou? Pegou o passarinho? Ai, meu Deus. Pegou o passarinho, gente. Ai, meu Deus, tadinho. Vou encerrar, gente. Então, o que eu estava dizendo aqui é que é uma necessidade. É uma necessidade dessa nova era e é uma necessidade da gente como raça humana que a gente se pertença, que a gente se ancore no conhecimento da gente mesma, para a gente transformar nossa vida, para a gente viver uma vida com mais substância, sabe? Com mais empoderamento, com não fugindo das dificuldades, porque isso é impossível para essa existência, tá bom? Então eu agradeço demais a generosidade da escuta de vocês. Quem tiver dúvidas pode me chamar no direct. Quem achar que essa live foi de valor e quiser compartilhar os stories e me marcar, ajuda a minha mensagem a chegar a mais pessoas. Se vocês quiserem comentar também no corpo da live, também ajuda o Instagram a entender que é um conteúdo de valor. E coloco à disposição para tirar dúvidas, ou se vocês quiserem conversar comigo sobre os atendimentos também, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima live.